testemunhos, o desafio é grande, não é? E tanto mais que a proposta, no fundo é o desafio que eu tenho aqui nesta altura, é um desafio raro na quantidade de vezes que ocorre nestas condições, que é trabalhar os fundamentos de coaching, isto tivemos a ver aqui testemunhos, no fundo ver o coaching por dentro numa conferência em 40, 50 minutos, máximo uma hora. É ir, na realidade, à profundeza do coaching. Só que isto, na realidade, não é à profundeza do coaching, é à nossa profundeza. Porque, realmente, os pilares que permitem que esta ferramenta nos ajude ao melhor são pilares de bom funcionamento das pessoas. E, portanto, é uma viagem delicada que tem a ver com o irmos até ao nosso âmago, aos nossos princípios da excelência que residem em nós, muitas vezes adormecidos, por tomarmos consciência de quais são. Depois aparecem as ferramentas que a gente operacionaliza na prática. E, portanto, é uma experiência usada, mas eu diria, com uma oportunidade de realidade muito grande. Porque é ir até à nossa realidade mais profunda, onde reside a nossa verdadeira grandeza, enquanto seres humanos. Portanto, é assim um desafio, parece grande. Parece grande, muitas vezes, para uma mente onde a complexidade habita e onde, muitas vezes, a porta para aquilo que é a dimensão maior está fechada pelo silêncio que não nos permitimos ter. Porque o aceder a essa dimensão implica nos silenciarmos e agora tocar naquilo que é mais importante. Aí tomar consciência e regressar inspirados para nos transformarmos, não sei se é nas cabines, se calhar também, para nos transformarmos nas nossas versões mais extraordinárias. Mais ainda, é uma viagem à profundeza do ser humano e, portanto, é uma viagem ao âmago de todos nós, a todos aqueles que nos rodeiam também. E, portanto, a experiência e o conhecimento e a descoberta que obtemos é uma descoberta que, de alguma forma, fala de princípios que habitam as pessoas que nos rodeiam. Conhecedores dessa dimensão maior, melhores atitudes podemos ter com todos com que nos cruzamos. E mesmo até com aqueles que não nos cruzamos. Mas sabemos que são grandes. Portanto, reparem que é um pouco isto. Para fazermos esta viagem, é uma viagem que tem que ser feita por todos nós. Temos que, na realidade, estar disponíveis para ver em profundidade. Temos que querer. Temos que ousar acreditar que é possível e nos permitir, como dizia ali a Manuel. Basta, eu diria, como vamos ver, basta em alguns momentos não pensar muito, estar presentes, para que realmente nos possamos a perceber que realmente já lá estava. Eu até já sabia. Podia não estar muito consciente, agora mais conscientes, depois de vermos, nada será igual. Às vezes, lembram-se daquela situação que provavelmente muitos já sentiram, de acordar e de repente ser confrontado com um espelho logo de seguida? Às vezes distraídos, às vezes é de propósito. Às vezes até ao acordar, olhar para o espelho, até nos assustamos. Às vezes. Meu Deus, eu vou ter que ir para o ginásio. E não é que vamos mesmo? Então, mas que efeito foi este que nos levou, meteu a ação e nos levou a transformar? Foi a tomada de consciência. Foi o espelho que nos devolveu muito da nossa imagem e porque nos vimos, observamos o nosso corpo, tomamos consciência, nada ficou a partir daí igual. E porque observamos, tomamos um conjunto de medidas poderosas que nos puseram em movimento para uma transformação. O corpo não queria, mas passámos a ter poder sobre ele. Porque observamos. Nós observamos. Na realidade, se observarmos com este pragmatismo o melhor de nós próprios,
é natural que a gente saia com motivo para a ação. Que saiamos conscientes de que há muito a fazer. E então prontos para a transformação. Estão a ver a ideia? Ok. Estamos preparados para essa experiência? Porque é preciso querermos. Isto é uma viagem que eu não posso fazer sozinho. Temos que ser todos. Estamos preparados para ousados olhar para o nosso melhor, para os tais princípios que permitem que possa emergir em cada um de nós essa possibilidade de acreditar que podemos desenhar aquilo que é a nossa melhor versão e fazê-la manifestar no dia a dia? Estamos interessados nisso? Queremos? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Ok. Portanto, vamos então continuar. Digamos que é simples, muito simples. E aí é que está a parte difícil. Porque às vezes a simplicidade nos escapa. E para tocarmos essa dimensão maior, temos que estar muito silenciados em determinados momentos. Muito simples. Tão simples que é evidente. Se começarmos a pensar, já não entendemos. Tá bom? Então vamos manter este registro e vamos então avançar. É uma experiência possível, que vai correr bem porque queremos, acreditarmos, implica da nossa parte esta abertura à possibilidade maior. Chama então alguém também grande, que foi alguém que nos inspirou, a todos. Um homem que viveu no século passado, quase o século todo, portanto desde 1999 até 1986, 87, Carl Rogers, um homem que foi revolucionário na área onde atuava. Alguém com formação em psicologia, digamos na linha psicanalítica, Freud, etc. E começou a ter a sua experiência muito prática e a explorar novas possibilidades. Acabou por se perceber, muitas vezes até num contexto terapêutico, desde que houvesse um acreditar no outro, enquanto terapeuta acreditar no outro, uma atitude permitindo que o outro encontrasse ele as suas soluções, as pessoas se curavam. Não por aquilo que o profissional achava que era a fórmula para ele se curar, mas por aquilo que as pessoas se encontravam para resolver as suas questões. E começou a investigar isso. Foi um dos primeiros a gravar sessões para visualizar, para haver evidências empíricas de que realmente era assim. Está claro que a comunidade gostou muito. Então eu estava a dizer que o especialista era as pessoas. Então o que é que estava ali a fazer o profissional? Curioso que isto avançou, acabou por ter resultados extraordinários, ter reconhecimento, acabou por ser também, a certa altura, presidente da Associação Americana de Psicologia, escreveu muita, fez obra e desenvolveu aquilo que hoje se chama as abordagens centradas nas pessoas. Abordagens centradas nas pessoas. Não só a questão terapêutica, como a formação, etc. Bem, e dizia a certa altura, numa passagem, numa obra dele, aquilo que ele está, que vai ser o nosso ponto de partida. A pessoa livre é congruente. Tem boa autoestima, toma decisões tendo em conta o presente, guia-se pela sua própria experiência e funciona totalmente. E isto aqui tem uma visão muito humanista, tem uma visão de potencial, tem uma visão da descoberta de uma dimensão maior. E é curioso que muito disto, passado algumas décadas, o coaching também resgata, não só estas experiências como outras, mas esta realmente foi um marco importante. Estas abordagens centradas nas pessoas. As pessoas como centro. Cada um de nós como centro. Dispara a falar. Esta coisa de dizer que somos o centro, lança uma alerta. Mas depois quando a gente o enfrenta, ele calma. Continua. Ora bem, então a pessoa como centro. Então quem é esse centro? Somos nós. Vamos então continuar, inspirado assim por aqui há algumas questões que foram lançadas, ficam assim semeadas. Então, vamos então tocar em dois pilares dos fundamentos do coaching. No fundo,
dos nossos próprios fundamentos, do nosso funcionamento total, diria ali Carlos Borges. Há aqui uma questão, já várias testemunhas falaram, que tem a ver com esta questão do poder pessoal. Como é que se liberta este poder pessoal, que provavelmente teremos, que sabemos que temos? Como é que o libertamos? Como é que o manifestamos? Como é que ajudamos os outros a libertar o seu poder? Bem, a história está recheada de grandes homens e mulheres que foram capazes de ousar enfrentar os paradigmas, sair da caixa, revelar novas possibilidades, acreditar no impossível e fazê-lo avançar. E esta imagem lembra um pouco isto. Esta nossa viagem enquanto seres humanos à procura de conhecermos mais do mundo, mais de nós. A imagem reporta-nos um pouco para isso. Reporta-nos para tempos onde a Terra era o centro, depois era o Sol, grandes mudanças, depois já nem era a Terra nem o Sol. E agora? Estamos a falar, somos nós o centro. Será que é uma mudança de paradigma também? Porque afinal somos cada um de nós que cria o universo a partir de nós observamos. Então se calhar o centro somos cada um de nós. Uma abordagem centrada no observador, que somos nós. Será que o coaching é uma ferramenta que nos aponta para outros paradigmas, onde agora o centro somos nós? E bate certo. Lembram-se aquela questão que já vimos do Gandhi? Tu não dizia que para mudar o mundo era preciso mudarmos a nós. Sermos a mudança que quiséssemos ver no mundo. A pessoa conheceu. Curioso. E há outros também. Bem, para ativar este poder pessoal, tem um pouco a ver com a história do espelho. Lembram-se há pouco do espelho? Então não é que tudo aquilo que a gente observa, estão a ver o comando? Tudo aquilo que a gente observa, como este comando, pelo facto de observarmos, dá-nos o poder de transformar. Gosto, não gosto, pouso, não pouso, não é? Pouso, não pouso. Então, porque reparem, aquela situação de não observarmos, andamos com os óculos, onde é que estão os óculos? Onde é que estão os óculos? E não temos poder sobre porque não observamos. Estamos de perto, estamos muito identificados com. Está claro que esta coisa de observar traz-nos, ativa o poder de transformar, neste caso o comando, até mudar, comprar outro, até deixar dependente dele e poder de vez em quando pousar. Curioso. Lembra-se há pouco do espelho? Porque foi por observarmos o corpo que o mandamos para o ginásio. Ativamos aqui um poder. Observamos o corpo. Mas há mais. E vejam que essa é uma possibilidade. Às vezes andamos a fugir dos espelhos. Não sei se alguém já fugiu dos espelhos. Eu já. Não queria ver. Queria continuar adormecido. Não queria ter a desilusão. Mas a certa altura, e às vezes foi consciente, assumia. Perante o espelho, observei. Com realismo. Tive uma desilusão. Mas mais consciente, fui capaz de me transformar. E para o ginásio, me dirigi. Cada um terá as suas experiências com estas coisas. Mas portanto, estão a ver o mecanismo. Agora, se nós, sem pensarmos muito, mas com uma lucidez, refletirmos presentes, de que podemos observar também as nossas emoções. Às vezes não observamos, são movediças. Às vezes fugimos de coisas que achamos que não conhecemos. Mas se aprendermos a observar até as emoções, que é uma possibilidade, quem já não observou uma sensação e em função dessa emoção tomou uma decisão, telefonou ao Zé, anda ter comigo, precisava de falar. Já estou mais tranquilo. E tomei uma decisão, liguei uma musiquinha, fui passear e fui capaz de me transformar e mudar o estado. Quem já não fez isso? Às vezes não fazemos e ficamos ali em areias movediças. Mas a possibilidade existe de até as emoções observar. Ora bem, mas agora vem aqui algo ainda maior. Esta mesmo sem pensar é mais simples. Tão simples que só não pensando é que conseguimos. Pois, que é aquela coisa de observar até o que pensamos. Quem é que provavelmente já se deu a observar a forma de pensar? Olha, lá estou eu a dizer o mesmo. Eu acho que agora vou mudar. Porque observamos. Está claro que muitas vezes,
demasiadas vezes temos uma mente tagarela e não conseguimos meter mão nela. E aí está muito perto. Não conseguimos alterar. Está claro que se aprendermos a ter o tal observador mais presente, até a forma de pensar conseguimos alterar o que observamos. E podemos aprimorar, afinar, utilizar melhor. E até, imaginem, pousar. Aquela coisa de não pensar, não fazer filmes. Pura e simplesmente estar. Onde as coisas maravilhosas acontecem. Todos temos essa experiência. Aquele beijo fantástico. Aquele abraço extraordinário. Aquela reunião em que estivemos lá presentes. Aquele trabalho em que as coisas fluíram. Aquele contacto com a natureza. Aqueles momentos que todos já tivemos, que apesar de pequenos momentos, valeram uma vida inteira. Que momentos extraordinários. Esses em que não estávamos a pensar, estávamos a viver, lúcidos, sem filmes, pura e simplesmente na realidade. Aquela coisa da presença, de estar presentes. Andámos demasiadas vezes ausentes, distraídos, a perder as oportunidades que só o presente, atentos, conseguimos agarrar. Aqui há qualquer coisa. Ora, mas o que vai haver é o seguinte, tem a ver com esta questão do poder pessoal. Se nós desenvolvermos a consciência e ter isto presente, e treinar, para podermos perceber e ter no nosso dia-a-dia mais e mais esta consciência de que podemos observar o corpo, podemos observar as emoções, podemos observar a nossa forma de pensar. Então estamos a ativar aquilo que podemos chamar o nosso observador interior, que é subjetivo. Mas esse tem muito poder. Tem o poder de transformar. Transformar o quê? A nós! A ferramenta primária. Então o que é que serve dominar o computador? Eu sei programar esta ferramenta. Aprendi, tive muitos anos a aprender a programar este computador. Uma ferramenta que eu domino totalmente. Um grande programador. Sei também utilizar estes programas todos. E portanto, é uma ferramenta que eu domino. Aprendi tecnicamente a dominar. Só que vou-vos contar. No outro dia, passei-me. E naquele momento de descontrole, peguei nesta ferramenta e dei com a ferramenta na cabeça do outro. Uma má utilização desta ferramenta. Porque eu dominava. Porque a ferramenta primária, a minha forma de pensar, se desequilibrou. De que é que me adiantou ser mestre desta ferramenta, se a ferramenta primária não dominava? E a partir desse momento, lá pousei esta ferramenta e fui treinar. Fui treinar esta coisa de me conhecer. Porque esta coisa do autocontrole, afinal, fazia toda a diferença. Era prioritário eu me conhecer. E falaram de um observador que trazia poder para eu transformar a forma de pensar, no sentido de melhorar, de lidar com as emoções, para que eu andava a fugir delas, mas saber utilizá-las. E utilizar até o corpo para ter mais energia. Porque percebi, com este exemplo que me aconteceu, que esta ferramenta mais bem afinada, eu ia conseguir realizar o filme melhor, o filme da minha vida. E utilizar até as outras ferramentas de uma forma melhor. E até provavelmente interagir melhor com os outros, ao qual poderia ajudar até a desenvolver melhor as suas próprias ferramentas. E o coaching ajuda-nos a desenvolver não tanto questões técnicas, mas a desenvolver esta ferramenta primária que somos nós. E que faz toda a diferença. Aquela coisa de... E se a gente se passasse um pouco menos? Às vezes passamos demasiadas vezes. Não sei se alguém já se passou. Perder o controle, dizer uma coisa que não queria, tomar uma decisão que não queria, dizer a alguém porque estávamos passados, qualquer coisa que depois nos arrependemos. E aquelas palavras que autênticas balas ou setas foram. Depois de uma palavra ser dita, é difícil dizer, olha, anda cá. Tanta energia gastamos. E lá ia o tal excelente, o tal grandioso. Não tinha autocontrole. E se eu desenvolvesse uma habilidade, tivesse um método que me ajudasse a afinar, será que as coisas não poderiam melhorar? Então, na realidade, há uma pergunta que estamos todos a pedi-la. Esta coisa das perguntas que a gente está a pedir. Só temos é que descobrimos. É que é assim, se a gente diz, e acredito que todos possam dizer, que conseguimos observar o corpo, conseguimos observar as emoções, conseguimos até mesmo observar, é uma possibilidade. Então há uma pergunta que se exige.
Quem é esse que observa, não é? Pois, boa pergunta. Quem é esse que observa? É que esse até nem tem nome. Olha, vamos chamar ao observador. Já tenho. Esta coisa de ter nome é importante. A gente pode chamar por outro. Observador, anda cá. Podem chamar espião, podem chamar Francisco, Manuela, António, José, o que quiserem. Bem, é importante que haja nome. Porque a partir do momento em que eu percebo que há aqui uma dimensão que me traz o poder pessoal e o poder da transformação, é bom que vingue. E quando vinga a gente dá nome. Tem coragem de dar nome. Quando damos nomes a coisa fica mais séria. Passamos a ter esse recurso mais à mão. Mas este não é um recurso qualquer. É um recurso de grande dimensão. Percebemos na realidade que afinal não somos a experiência com o qual andamos mergulhados. Essa podemos observar. Descobrimos que somos uma essência a ter uma experiência, e isto faz toda a diferença. Passámos a resgatar o sentido de liberdade, porque agora somos livres para outras experiências realizar. Já não somos programáveis, somos imprevisíveis, podemos nos reinventar. Pois, eu andei toda a vida a pensar, embrulhado com a experiência, desconectar da minha essência. A minha essência tem muito a ver com este observador. Simples, está sempre à mão. É uma questão de pararmos e por ele chamarmos. Anda cá, o que é que tu agora diz? Às vezes é respirar e de repente conseguimos observar e até a mente dizer para mudar. Ou o corpo para o ginásio enviar. Ou as emoções começar a desfrutar. Bem, então este observador observa o corpo, observa as emoções, observa a mente. E sobre isso vamos já ver a seguir o impacto que isto tem. E observa até as posses, que devemos administrar. Mais do que as posses, nós somos muito mais. As posses são instrumentos que temos para realizar. O corpo dá jeito, devem ter reparado, se não enxergamos aqui, é bom que funcione bem. As emoções, algo delicado que envolve, fantástico nas relações. E a mente, que finalmente está sob controle, poderosamente, que transporta a memória, a imaginação, faz os filmes. E agora, nós que observamos a mente, vamos pôr a mente a funcionar melhor. Na realidade, a fazer filmes, os filmes melhores que conseguimos. Vamos observar tudo isso. Bem, e lá vem as posses. Está claro que isto traz-nos liberdade. Porque mesmo que as posses mudem, não é o fim do mundo. Reparem a pertinência disto nos dias que há. Podemos ter a oportunidade de reinventar. Não fomos nós que, por termos perdido aquilo, que ficamos menores, não. Houve mudanças nas ferramentas. Ganhamos o poder realmente da transformação, da melhor utilização. Bem, somos algo maior. E este é um conceito, eu diria, simples. Muitas vezes não temos tempo, temos lá tempo para pensar no tal observador, tem tanta coisa para fazer, estás parado, não ficas parado, anda. E às vezes, por não parar, acabamos por não nos encontrar. E reparem quanto importante se calhar seria parar lá na empresa, fazer um encontro durante a semana de quadros. A Manuela falou disso. Não tem mais nada a fazer na fábrica? Não tem mais nada a fazer lá na fábrica? Não a brincar ou quê? Então, isto não é uma coisa séria, vem para aqui a sorrir, para o trabalho. Nem parece trabalho. Pois, é que se calhar vamos programar-nos para achar que trabalho é uma coisa má. Aliás, até o nome, né? Se a gente for ali até aos romanos, a palavra trabalho vem de tripalos. Tripalos era um instrumento de tortura. Portanto, eu acho que a gente tinha bem um bocado aí programado a achar que é tortura mesmo. Ou então a gente até não estava a ter os resultados que tinha, e os nossos pais, com melhores das intenções, dos pais, ou pai, olha tudo, ou tu estudas e tens resultados, ou então de castigo, vais trabalhar. Lá está, lá de certo. Vai de castigo. E a gente andou a adiar a coisa. Um dia tivemos que ir trabalhar, fomos de castigo. E nos disseram para ser felizes, uma coisa estranhíssima. E portanto podemos estar com algum pré-condicionamento que não facilita ou vemos a realidade. De tantas histórias nos contaram, esquecemos da nossa própria história. Onde tudo isto acaba por ser regulado e afinal o trabalho é uma forma de nos realizar. Mesmo na história, aquela coisa de trabalhar era aos menores. Aqueles que estavam de castigo, escravizados, foi muito assim. Havia os outros, aqueles que eram os nobres, e esses cultivavam não o trabalho, era o ócio, isso é que estava lá. Mas na Revolução Francesa, que foi uma autêntica mudança também de paradigma,
um certo grito de uau, podemos mais. Não, as pessoas. Apareceram aqueles que negavam o ócio. Negavam o ócio. Queriam trabalhar. E esses criaram os negócios. Trouxeram este lado nobre, em que através do trabalho nos podemos realizar. Fazer obra, ser criadores. Mas muito endaiada a história antiga, que está em nós, encostada, temos que saber largar. Para realmente nós podermos reinventar e desfrutar com a vida e criar. Ora bem, então, um outro ponto. E esta aqui é mesmo sem pensar. Este é um momento em que temos que nos silenciar. Porque aquilo que nos podemos preparar, eu diria que é bem tempo. Que é o tempo a observar. Não sei se estão a ver. Ver o tempo como uma ferramenta. Será que é possível? Porque se nós observarmos o tempo, a sua natureza, o tempo, atenção, o tempo, quer dizer que eu posso manipular o tempo, posso trabalhar o tempo, posso utilizá-lo melhor, posso desligá-lo. Então, mas isso é possível? É, claro que é, como vamos ver. Desde que não pensemos. Então vamos observar o tempo. É que se a gente observar o tempo, já não é escravo do tempo, é dono do tempo. Epa. Mas o que é que tem a ver com coaching? Era a presença. Tem a ver com a presença. Tem a ver com o tal momento em que a gente está presente e de repente em pouco tempo temos muito tempo. Todos sabemos o que é isso. Mas às vezes não sabemos muito bem como provocar isso, não é? Poucas vezes na vida tivemos esses momentos. E se tivéssemos mais? E se tivéssemos mais momentos presentes na nossa vida? E se dominarmos a arte de trazer mais presença para a nossa vida? Mais momentos presentes, uma coisa é certa. Muito provavelmente, com tantos presentes que íamos atrair, íamos andar mais agradecidos. Porque quando recebemos um presente, agradecemos. Mas isso é possível? Sim, é muito simples. Tão simples que às vezes nos passa ao lado. É? Então vamos observar. O tempo como uma ferramenta. Então vamos analisar a natureza daquela ferramenta que é a mente. A mente. E na mente há uma componente que é a memória. Algo que a gente utiliza. Há uma dimensão comum, há uma dimensão individual. Todos sabemos o que é a memória. Se desligarmos esta ferramenta, ficamos sem memória, não há passado. Certo? É uma questão de quem tem. Alguns não se lembrarão, os que desligam. Mas é possível desligar, às vezes dá jeito, que é para a gente não andar amarrado e nos reinventarmos. Mas às vezes não dominamos essa arte. Andamos sempre apegados. E às vezes custa mudar. Bem, também uma ferramenta que dá jeito, obviamente que dá jeito. Para a gente se lembrar. Provavelmente sem essa ferramenta a gente aqui não estava, esquecia-se. E aqui não era capaz de encontrar. Portanto, cá está uma ferramenta poderosa. A memória que dá jeito é uma ferramenta e que nos traz o sentido daquilo que é passado. Há outra ferramenta extraordinária na própria mente que é a imaginação. Uau, imaginação! Que nos traz a ideia do futuro. A gente imagina. Vocês já imaginaram alguma coisa? Se calhar estão aqui porque imaginaram alguma coisa. E dá jeito. É importante que a gente realmente utilize bem esta ferramenta. Que nos ajuda a sonhar, que nos ajuda a visualizar e a atrair para a nossa vida processos de mudança que nos permitem atrair aquilo que um dia imaginámos concretizar. Extraordinário. Então aquilo que estamos a observar é que passado e futuro são criação da mente. São fruto da ferramenta mente. Se a mente, e portanto isto é um filme, é a nossa narrativa, isto é um filme. É aquilo com que nos identificamos e é aquilo que a gente projeta. Bem, então, reparem, muitos, demasiados, por não entenderem a natureza deste filme que criámos, isto é um filme que criámos, acabamos por ter uma mente tagarela, não ter uma antenela e não utilizamos otimizadamente nem a memória nem a imaginação. Acabamos, sabem como? Que é muito da condição humana, perdidos em pensamentos e muitas vezes ausentes. Em filmes. Não sei se alguém já esteve ausente. Embora lá. Mas ausente. Oh papá, vamos brincar. Não, agora estou preocupado. Ou então numa reunião, olha, o que é que ele disse? Não ouvi. E perdemos as oportunidades. Ausentes. Se calhar até já tivemos acidentes. Não é? Aquela coisa de bati no carro, para ir, sair.
estava pensando numa coisa qualquer, não estava cá. Ou até com pessoas, olha, eu mandei-te esse berro, mas não era contigo, eu pensei que eras o meu chefe. Mas não és, pronto, peço que isto bem, às vezes estávamos distraídos. E portanto perdemos a oportunidade de estar presentes e fazer aquilo que tinha que ser feito. Curioso. Agora entendo, é por isso que muitos vivem como vítimas, sem poder pessoal ativado, ausentes sempre, e a alimentar filmes que inconscientemente alimentam e acabam a viver vítimas de um filme de terror. Perdidos em pensamento. E sem muitas vezes consciência que o filme é criado por nós. Estão a ver aquele mal disposto. Provavelmente já viram alguém mal disposto. Alguém mal disposto. E portanto é nuvens, chove, troveja, e há mau tempo. Claro que o estado é mal disposto. E por onde passa, por todos os sítios onde passa, confirma a sua crença de mau tempo. Está a chover em todo lado. Também chove aqui. Aqui também chove. Está a chover em todo lado. Eu tinha razão. Eu estou num filme de terror, sou uma vítima. E muitas vezes estes não têm consciência que eles é que transportam o mau tempo. E não podiam fazer diferente? Não podiam mudar o tempo e trazer boa disposição, tal cenário? E será que o universo não mudava? Porque agora a subir, olha, está bom tempo. O que é que aconteceu? Mudou o mundo? Não, mudaram os nossos olhos. E de repente temos uma outra realidade. Um novo filme! Então mas é possível? Mas como é que se faz isso? É uma boa utilização da memória, uma boa utilização da imaginação, porque muitos, não conscientes disto, alimentam da memória, sabem o que é que trazem? Os tormentos. E do futuro, da imaginação, as preocupações, andam preocupados e acabam mal dispostos, ausentes, perdidos em pensamentos no filme todo. Às vezes, como se isso não chegasse, a loucura é maior. É como aquele que chega a casa, só para chegar a casa, para chegar de preso, ou o que seja. Oh papá, anda a brincar comigo. Epá, não, estou preocupado com a Francisca. A Francisca está muito mal. E a mulher, oh homem, quem é essa Francisca? Quero saber. Epá, é de entrar no novela das 7, que ela agora vai matar o marido. E não sei. E há uma outra que anda perdido, já nem no filme que queria, no filme que os outros queriam. Filme ao quadrado. Desconectados completamente de todo o poder pessoal. É como se a gente vivesse num grande sonho, ao quadrado, neste caso. Uma ilusão maior. E vejam como é assim que muitas vezes acabamos completamente adormecidos. Sem ativar o poder pessoal. Bem, então qual é a possibilidade revolucionária? Não é revolucionária, é natural. Qual revolucionário? Revolucionária é a forma que a gente está, que tem pés na cabeça. Pois então não podemos acordar para um bom entendimento disto, é tão simples. Certeza que já tivemos matérias mais complexas. Esta está aí muito perto, não é? Fica assim, só mesmo não pensando muito. Ora bem, então qual é a grande mudança? Uma coisa assim, é tipo passe mágico. Então se eu consigo observar o ponto, mas não, quase nada. Se eu consigo observar as emoções e consigo lidar melhor com elas, utilizá-las bem, se eu consigo até observar o pensamento e se dá-me o poder de mudar, é que eu posso fazer um filme melhor. Então, afinal, eu não ando perdido em pensamentos, eu tenho a possibilidade de utilizar os pensamentos. E estar mais presente. E o que é utilizar melhor os pensamentos? Do que, bem, se eu tenho o poder de imaginar o que quero. Imaginar objetivos, as coisas importantes, algo que é a nossa construção. Sim, ok. E visualizar como é que será. Ficar até com motivo para a ação, com um grande porquê, que nos permite agora fazer as mudanças. Bem, isso tem memória, não me lembrar das superações, das aprendizagens, das lições que tive e que me permitiram chegar até aqui. E de repente estou a contar uma nova história. Uma nova narrativa. Mas é uma narrativa que representa aquele que resgatou a consciência que afinal já não é um ator perdido num filme de terror ou num filme sem sentido, mas aquele que é também realizador e que pode entregar alguns papéis para fazer algo acontecer. Oh, isso seria interessante. Está à distância do não pensamento. Basta estar presente. Ser real. E isso está aí. Epa, mas isso depois dá trabalho. Sim, é o trabalho de quem manda para o ginásio, está lá amanhã. Ou então observa e tem que largar carga até emocional que está ali a atrapalhar. Ou então hábitos de pensamento, porque muitas vezes teremos que perder a razão. Porque afinal aquilo que era antes útil agora já não é. As coisas mudaram. É curioso. Eu tinha 4, 5 anos
era um miúdo equilibrado, muito certinho, gostava muito de números. E uma coisa que me definia, eu lembro-me, era que eu respeitava muito os meus pais. Nunca teve problemas. Eles próprios ficaram admirados. Chegaram a estudar o assunto a ver o que é que se passava comigo. Nunca era muito certinho. Nunca fumei, nunca disse um palavrão. Qualquer coisa, cada um é único, não é? Cada um tem os seus caminhos. Tinha um grande handicap, realmente. Que só mais tarde desenvolvi. É que eu tinha... desenvolvi a resolução. É que eu tinha um pânico de falar em público. Cheguei a desmaiar quando tive que dizer o meu nome. É impressionante. Esse realmente já não existe. Mas pronto, não era essa a história que eu queria contar. É que 4, 5 anos eu era assim um bocadinho reservado. Estão a ver? Apesar que era bolsa até aos 20 e poucos. Há outras coisas. Mas eu tinha uma crença que me definia. E eu era também essa convicção. É que eu sabia e praticava. Eu era aquele miúdo que para atravessar a rua era montada com os meus pais e na passadeira. E isso era-me útil. Tinha bons comentários, reforçava a minha identidade. E se me perguntassem quem eu era, eu quase que diria, eu sou o Quinho. Aquele que é capaz, que sabe que eu sou aquele que atravessa as passadeiras, montada com o meu pai e com a minha mãe. Coisa fantástica. Era-me útil. E trouxe-me muitos benefícios. Bem, mas esse já morreu, não é? Esse já morreu. Porque se não tivesse morrido, eu largado algo que foi útil num determinado momento e que me definia, hoje provavelmente nem estava aqui. Porque era capaz de ser muito difícil eu chegar aqui, de mão dada com o meu pai, com a minha mãe, nas passadeiras, e mesmo que de carro até que chegasse, para ali a passadeira, eu passava para o lado de cá. Tive que saber largar. E portanto, uma forma de pensar, uma convicção profunda. Às vezes transportamos em adultos coisas que funcionaram e que estão a atrapalhar. Há que saber largar. E mais leves, mais prontos para nos transformar agora em direção àquilo que desenhamos e que ativamos poder agora para transformar. Estão a ver aqui a ideia? Bem, e às vezes andamos muito agarrados a coisas que realmente só existem na nossa memória, ou seja, só existem fora da realidade. Porque afinal a realidade é agora, lúcido. O resto é um filme. Dá jeito de fazer bons filmes. O que não dá jeito nenhum é andar perdido em filmes que não sabemos. É tipo Matrix. Depois há uns subiços que andam atrás de nós. Filmes que nós próprios inventámos, era aquele olhar não tão bondoso, porque eu andava maldoso e era eu que estava a criar aquele inimigo. Porque depois dei-lhe um abraço e ele deu-me 2 a seguir. E afinal já era bondoso porque eu mudei o comportamento. Bem, ok. Então o que é que isto quer dizer? Quer dizer que podemos fazer melhores filmes. Quer dizer que podemos resgatar a capacidade de estar mais presente se tivermos a coragem de largar, de viver também nos momentos, sem nos preocupar. Bem, o que é preocupar-nos se não ocuparmos antes do tempo? Já basta quando nos temos que ocupar, quando as coisas acontecem. É bom que a gente esteja lá. O que é que adianta o filho que ir à piscina, não sabe nadar, e eu digo, epá, queres ir à piscina? Olha, estou preocupado, meu Deus, estou preocupado, tenho à piscina, estou preocupado. O homem faz qualquer coisa, ocupa. E às vezes há o culto da preocupação. Andamos muito preocupados. E depois nem sabemos o que é ocupar. Preocupados é do domínio da imaginação. Ainda por cima muitas vezes negativa. Aí não há o poder da ação. É por isso que muitas vezes a gente diz, estou preocupado a tentar. Porque é difícil preocupado fazer, não é? É por isso que a malta tenta muito, está perdido nos filmes. Porque quando a gente está mesmo a fazer, ocupado, não tenta, faz. A gente não diz que vai tentar. Quando é muito importante estar presente, faz. Ou não faz. Não é? A gente sabe. Até a linguagem muda. Deixei de tentar, quando mais acordado aprendi a estar. Já não tentava, fazia. E acreditava que era capaz de transformar. Não perdia as oportunidades. Estava lá, quando a coisa aparecia. E como era novo, e não estava com nenhuma pré-ideia concebida, fui capaz de criar e fazer o mundo avançar. E aí a coisa fluía. E criávamos. E sentia que nos realizávamos. E podemos ajudar outros a também chegar lá. Bem, então o coaching o que é que cruza com isto? Muito simples. Estamos nos fundamentos do coaching, não é? Mas estamos a falar de nós. Pois o coaching é uma ferramenta que, de uma forma assistida, ou não, podemos fazer auto-coaching. O que é que faz o coaching? A ferramenta ajuda-nos a focar no que queremos, portanto, a pensar e utilizar a imaginação de uma forma positiva e a ter essa disciplina. Pensar mais do que aquilo que não queremos, pensar no que queremos.
Porque se de tanto pensarmos que não queremos, acabamos sem tempo para pensar no que queremos. É como aquele, eu não gosto de chefe, não gosto de chefe, não gosto de chefe, não gosto de chefe. Chego a casa, não gosto de chefe, não gosto de chefe, não gosto de chefe, não gosto de chefe. A dormir, não gosto de chefe, não gosto de chefe. E diz, o que é que muda de chefe? Epá, não posso, isto ocupa-me o tempo todo. Às vezes quem pensa que tu és. Mas é, a gente é capaz de ser filme. Até nos relacionamentos, não é? Epá, atrai-me, a minha primeira namorada, pois, e você? Que eu casei com você. E depois só pensava naquilo, naquela mulher que eu atraí, não queria, aquela mulher era assim, depois eu encontrei outra mulher. E foi a mesma coisa, quando eu atraí a desgraça neste caso. E depois era outra, e depois havia uma terceira, já nem casei, só namorei. E era igual! Até que eu ia perceber. É quando andava a pensar no que não queria. Eu só alimentava a mulher que eu não queria. Essa é que eu trazia na cabeça. E portanto, para mim, uma mulher era aquilo que eu não pensava, era aquilo que eu pensava que era a que não queria. Quando mudei a forma de pensar e parei para pensar, né? Parei, até para deixar de pensar, e de repente, ok, isto é o que eu não quero. Estas são as que eu não quero. Mas que tipo de mulher é que eu quero? E pela primeira vez me pus a desenhar de uma forma consciente. E era assim, e é assim, e concebia aquele modelo todo de gama, já que era assim. E não é que mais atento, apanhei uma, apanhei outra, selecionei uma. E não era que a coisa correu bem, tive outro tipo de resultado, porque utilizei a forma de pensar de uma forma mais positiva. Utilizei-a. E a partir daí, agora já sei, foco mais e mais no que quero. Acabamos por encontrar mais e mais quando andamos a focar no que queremos e encontrar mais e mais o que queremos. Bem, todos sabemos este princípio. Não é? Quem já ficou grávido, sabe que de repente há muitas grávidas. Quando começa a pensar num carro modelo, de repente aqueles modelos parece que é como cogumelos. E portanto, é bom que a gente pense em oportunidades, mais oportunidades vão surgir, que somos capazes, mais vamos conseguir, que as pessoas no fundo têm este lado excelente e extraordinário, que também o descobrimos em nós, e vamos ajudar a que esse extraordinário se manifeste. Ao princípio, lúcidos, somos capazes de observar. A questão é depois operacionalizar e ter isso presente. Ora bem, então o coaching ajuda-nos a fazer um filme positivo utilizando bem a imaginação. Digamos assim, é um treino para a mente, para a imaginação positiva. Pode ser assistido. A gente está a falar e temos o coach à frente. Não quero. Mas o que é que tu queres? E de repente ajuda-nos a focar no que queremos. Mais ainda, ajuda-nos agora a ativar aquilo que temos que fazer. E o coaching trabalha muito nesta banda. Ajuda-nos a utilizar bem a imaginação e o poder do agora. Mais até do que o passado, que indiretamente se transforma. Se eu aprender a do futuro ver as oportunidades, acreditem, do passado, aquilo onde eu via tormentos, passo a ver as aprendizagens. E de repente, como num passo de mágica, a minha narrativa altera. E eu quero uma vítima, hoje sei que sou um mestre. E a minha história é completamente diferente. Bem, então, o tempo voa. É importante que resgatemos mais e mais a possibilidade de presentes, lúcidos, fazermos acontecer. Este é o terreno da criatividade, é o terreno da liberdade, onde a gente é capaz de se reinventar, de ser novo. E sendo assim, podemos ativar aquilo que é a nossa melhor versão. E ajudar os outros também. Bem, então, posto isto, e nesta reta final, para sistematizar esta questão do coaching, agora de uma forma mais exterior, o coaching provoca este efeito. Mas que efeito é este? É o efeito que a gente encontra quando vai a uma loja de joias e vê valor, vê joias, que juntas brilham mais. E tem música. Juntas brilham mais. Há ali um elemento que às vezes passa despercebido. Qual é? Qual é o elemento que às vezes passa despercebido e faz toda a diferença? Há aquele resultado. A luz e o pano. O pano faz toda a diferença, aquele boludinho. Até no simples anel, se formos comprar o paninho mais junto, quase que valia a pena perguntar que valor tem o pano, se tanta diferença faz. Pois, coaching tem tudo a ver com isto. Coaching tem a ver com nós a brilhar. Juntos maiores. E um pano a ajudar a sermos ainda maiores. Então, o coach é o pano. Aquele que ajuda os outros a brilhar. É pá, mas para ser pano, e não tem valor o pano todo, faz toda a diferença. Está claro que para sermos pano,
temos que saber que brilhamos. Mas haverá momentos em que é a altura dos outros brilhar. E aí sabemos ser páreo, para que os outros possam ser o máximo. Quase nós conseguindo ir até ao nada. Até nada conseguimos ser. Mas isso só o observador domina. Não temos que dar opinião, não temos que dar respostas. É permitir que o outro chegue lá, no seu melhor. Bem, tem tudo a ver com todos. Então, continuando, nesta reta mais prática, qual é a filosofia que está por trás desta coisa do coaching? Desta coisa do nosso melhor? Desta questão do real? Bem, é esta a afirmação que eu vou ler. Que cada ser humano é co-criador da sua própria realidade, conscientemente ou não. E muitos são aqueles que criam filmes e nem sabem que são os criadores do filme. E têm em si, e temos em nós, as respostas para os nossos desafios. Quer nos saibamos ou não. E vivemos num paradigma que de alguma forma temos que nos desiludir e que nos disseram que as respostas estavam fora. Que a felicidade era uma porta que tínhamos que abrir. E lá fomos nós à procura da porta, será aquela, não sei se há aqui mais alguma, e às vezes nos cansamos. E às vezes é preciso parar, para olhar para dentro, e uma porta encontrar, abrir essa porta e perceber que era aí. Afinal era razão, e era certa aquela coisa de que a felicidade era uma porta que tínhamos que abrir. Mas era uma porta que tínhamos que abrir por dentro. E esse foi o último sítio que fomos procurar. Bem, com este pano de fundo, reparem que é uma visão grande de cada um de nós, que podemos aprender a descobrir, e na medida em que descobrimos, sabemos qual é a metodologia do coach. Sim, há uma metodologia. Há uma metodologia que um coach domina, e que quem tem a atitude coach utiliza naturalmente. Tendo presente o potencial humano que existe, e que sabemos que existe. Há potencial. Tendo presente esta coisa de pensar o que queremos mais do que pensar o que não queremos, é ajudar-nos a focar no que queremos, o poder de foco. Ajudar a tomar consciência do que é que está em causa, o quanto é importante tomar consciência. Ajudar, uma vez ter percebido o porquê, o que é que eu estou disposto a fazer. E quando o porquê é grande, a gente muitas vezes está disponível para a superação, para se reinventar. Como se isso não chegasse, vem ainda o poder do compromisso. Muitas vezes, por falta de estratégia, não o ativamos. O poder do compromisso é aquela coisa de verbalizar, pôr uma data, escrever, assumir. É como aquelas empresas que dizem que têm qualidade. As conscientes dizem, comprometem-se com a qualidade. Põem lá uns carimbos. E nós? Andamos com o carimbo da ISO 9000 e muitos, pessoa de qualidade. Oh, isso é exercício de uma convicção de eu sou mais ou menos, mas quero ter uma vida grandiosa, loucura. Não. Assumir as qualidades, aquilo que queremos, comprometer, compromisso. Quando? E aquela coisa de dentro de 10 anos vou ser honesto. Até lá, vamos arriscar. Esta questão de decidirmos só é possível lúcidos agora. Portanto, é agora que temos que decidir ser felizes. É agora que temos que decidir agora ter resultados. É decidir agora que somos grandiosos. Pode não se notar, mas é uma questão de tempo. Porque se decidirmos por dentro genuinamente, todo o nosso movimento de crescimento é um movimento para que isto se revele. E o tempo que demorar são as mudanças que eu vou ter que fazer. E as coisas que eu vou ter que treinar, e os pensamentos que vou ter que mudar, e as emoções que vou ter que dominar, e mais que dominar, ajudar a fluir, e o corpo que eu vou ter que treinar. Mas é uma questão de tempo. E se aprendermos a fazer mudanças, até aquelas mudanças mais profundas, em que quase morremos e renascemos, nos reinventamos, pode ser rápido. Porque provocamos mutações em nós próprios. Podem já não conhecer aquele que ontem esteve aqui convosco, mas eu entretanto já morri e renasci, sou novo. E isto podemos, todos. Bem, qual é o impacto disto? De uma forma assistida ou auto-assistida? O impacto vem a caminho. Às vezes não é logo. Ok, vamos continuar aqui a... Não vem o impacto, mas eu vou dizer qual é. O impacto, qual é? Por acaso até veio, eu não estava a ver. Então o impacto está vermelho. Às vezes quase não se vê, mas é determinante.
É uma ação motivada, porque eu tenho um motivo para, e é resultados. Ora bem, os resultados temos sempre. Só que agora dominamos-o a conseguir resultados positivos. E o que é ter resultados positivos e saber gerá-los, do que afinal, acordarmos e percebermos que somos um realizador, um bom realizador, que faz o filme acontecer. Resultados positivos. Toda a diferença. Bem, para fecharmos, um caso prático. Muito simples. Podemos testar já. É uma história real, que eu vou aqui ficcionar, uma questão de confidencialidade, mas que ocorreu numa das viagens dos cursos de coaching. 2 fins de semana. No primeiro fim de semana foi lançado um desafio das pessoas estarem atentas ao impacto que teve aquela questão do coaching. E para que depois, passados 15 dias, regressassem e pudessem eventualmente comentar algo. Então, passado 15 dias, aquele grupo voltou, eram mais ou menos 12, 13 pessoas. Foi levantada a questão se alguém queria partilhar alguma questão que tivessem notado diferente. Várias pessoas levantaram o braço e comentaram coisas interessantíssimas. No meio delas, o Dr. Jorge levanta o braço. O Dr. Jorge, médico, a uma rede de clínicas cá em Portugal, e tinha sido dos mais sérios. Aquela coisa do coaching, não tinha muita paciência, aquela coisa de ouvir, não tinha tempo. Mas pronto, ao fim daqueles 2 primeiros dias estava um pouco mais quebrado. Tinha percebido que se calhar havia mais dimensões, que ele próprio tinha dito. No entanto, tinha saído ainda com um registro de dúvida. Mas ele foi uma coisa curiosa, não só levantou o braço, como quis vir à frente dar testemunho para o grupo. Então foi mais ou menos assim. Olá, sou o Dr. Jorge. Lembra-se de mim? Aquele que falou do Jorge e do João, dos meus filhos. Lembra-se? O Jorge, 10 anos, o João tem 8, e comeu muitas vezes aquele filme de terror com ele. Aquela guerra lá em casa, não tem tempo para aquela coisa. Às vezes ando sempre distraído, tomei consciência. Mas pronto, sou assim e tal. Bem, aquilo que eu vos vou contar, e vou ser rápido, é que realmente eu saí daqui no domingo, há 15 dias atrás, aproximadamente, eu acho que não pensei mais em todos. Segunda-feira foi para esquecer, nas clínicas, uma desgraça. Dissemos aqui, nós, na formação, que não havia problemas, havia desafios. Mas eu acho que continuei ainda a pensar em problemas. Cheguei a casa cansado, nem tive tempo para os miúdos, e adormeci. Terça-feira, a mesma coisa durante o dia. Uma desgraça. Bem, ao fim do dia terça-feira estava eu a preparar para ir para o meu lugar sagrado, que é um sofá, eu tinha falado dele, é aquele sofá que eu tenho em frente à televisão onde normalmente adormeço. Quando o meu filho mais novo, o João, de 8 anos, pega no papel, alguém tem um papel que possa ser pode ser isto. Pronto. O meu filho mais novo vem ter comigo. Estava eu em todo estado, digamos, meio anestesiado, não é? Descobri que normalmente é o meu registro. E o miúdo veio ter comigo assim com o papel na mão. Ó pai, tens o resultado de matemática. Está claro que a atitude era, não me batas muito, não é? E eu naquele momento, olhei para o miúdo, não sei o que é que aconteceu. Acho que foi coisa do género. Olhei para o miúdo como se estivesse a olhar para ele pela primeira vez. E fiz uma pergunta. O que ele disse foi, ó pai, está aqui o resultado da matemática. E eu olhei para o miúdo. Olha, João, e o que é que esse resultado te diz? Eu posso acreditar nisto! Mas era o que eu estava a dizer. Esse resultado te diz, calma. E o miúdo ficou a olhar para mim. Um bocadinho a olhar para um extraterrestre. Eu também tinha ficado admirado, nem me estava a reconhecer. E ele olhava assim para mim, mas isto é mesmo o meu pai, eu estou a ter uma alucinação. Eu tenho 8 anos. Mas agora tenho 47. Dr. Jorge. Olhar para ele e naquele estado ainda disse, o que é esse resultado te diz, João? Calma. Engoliu em cima. Oh pai, não gosto. Não gosto. E ele continuou. Olha, João, tu não gostas de falar por motivo em particular? Não estou a acreditar, não estou a acreditar. Não gostas de falar por motivo em particular? É como se tivesse apagado a memória, estão a ver? Já não tinha memória, aquela coisa que a gente falou. Uma coisa do novo, não é? Do novo. Estava ali, presente, para o miúdo. Eu até estava a ver de forma diferente. Tínhamos esquecido de tudo. Bem, e nem estava com grande expectativa, estava ali com ele. E o miúdo,
ainda a estranhar o que estava a acontecer. Devia ser uma nova estratégia para uma camarada nova. Tipo negativa. E à espera que passe ali um momento. E eu continuei. Eu e o Jorge. Olha, e que resultado é que tu gostavas de ter? Ficou a olhar para mim. Ficou também um bocado baralhado, que era um terreno que ela andava pouco. Vou pensar. Opa! Eu queria ter boas notas. Mas a professora disse que eu podia. Francisco e a Francisca tiveram uma boa nota. Eu disse, sim, também quero ter uma boa nota. Eu quero ter uma boa nota. Eu continuei. Olha, João, e se tu tivesses uma boa nota, a nota que tu queres, como é que tinhas sentido? Como é que estava a ver? Se tivesse a descobrir, não é? Muitas possibilidades. Olha, eu me senti bem. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Até antigamente nos dá um resultado. Ia a pensar bem que ia pedir aí. É isso. E eu me senti bem. É isso que eu quero. Olha, João. É isso que eu quero. E o que é que estás disposto a fazer para ter o que queres? Aí é que eu nem sei mesmo. Ficou ali. Eu estou a separar. E a certa altura ele diz: ó pai, tenho que estudar. Tenho que estudar, não é? Ele faz uma pergunta. Isto é um momento alto. O que é que eu vou ver se vou superar? Não, mas uma coisa do outro mundo. Ele faz uma pergunta. E o que eu digo é: tu achas? Uma coisa destas. Eu tinha sido programado para dar a resposta. Quando faz uma pergunta, tem que responder, se eu reprovo. Mas eu não respondi. Eu ouvi. O que tu achas, João? Confrontado com esta devolução da pergunta. E a certa altura falei assim: ó pai, tenho que estudar. Tenho que estudar, pai, tenho que estudar mais. E agora diz: pronto, filho, tens de estudar. Mas aquela coisa do compromisso, é? Olha, João, e quando é que tu vais então estudar? Assim um bocado entalado, com ele, não é? Ficou assim, suspirou, olhava para o papel, olhava para mim, e de repente sai-se com esta: ó pai, tem que ser já! Tem que ser já! Ele aparece na minha frente, mete-se no quarto e foi lá espreitar, estava a estudar mesmo! A minha mulher também teve comigo, é que vocês são miúdo, disse que era o conto, não consegui explicar bem! Ela vai tirar o curso agora no próximo curso. Vocês estão a ver? Pronto, esta foi a história dos dois lados. Bem, temos aqui o coach e a funcionar. Uma atitude coach. Este foi um pai coach. Está claro que este era um pai que só estava sempre para a piscina. Vamos imaginar que na semana seguinte ele viu uma festa, isto é, imaginarmos, o miúdo cai à piscina, não sabe nadar. Vamos imaginar. Eu não lhe vou fazer coach. O que é que tu achas? Bem, eu não falo, não consigo não funciona, não. Se há um estado de recursos, se a própria pessoa tem abertura para... Sim, senhora, é uma possibilidade. Mas é uma possibilidade que muitas vezes nós não utilizamos. Estamos sempre a soltar para a piscina, para tirar o pessoal da piscina. Nem podemos já no pé. Bem, isto é uma pequena história prática para vermos a aplicabilidade disto. Porque, na realidade, as perguntas que o Dr. Jorge fazia não eram perguntas para o Dr. Jorge. Eram perguntas que ajudavam o miúdo a pensar, a por ele chegar lá. Lá onde? Olhar, a focar no que queria. A perceber o quanto importante isso era. Como é que tu vais sentir quando chegar lá? A assumir a responsabilidade, o que é que estás disposto a fazer? E a se comprometer. Quando? O método que nós vimos ali. Qual foi o impacto? É para o miúdo desenvolveu alguma motivação, poder da transformação, e foi a correr a estudar. Tinha um porquê maior, não é? Para alcançar. Qual é o resultado? Provavelmente um resultado mais positivo. Pronto, está aqui a funcionar. Não é uma questão de se funciona ou não, sabemos que funciona. É uma questão de aplicar, realmente. Então, para terminar, quais são as aplicações desta coisa do coaching? Auto-coaching, quando fazemos isto a nós próprios, também é económico, a nós próprios. É uma ferramenta de autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, que nos permite, através de perguntas, ajudar-nos a focar, a tomar consciência, a nos responsabilizar e a comprometer, meter a ação, resgatando o realizador que há em nós, do nosso próprio filme, que é a nossa vida. A partir do momento em que entendemos que isto é assim, tem valor, podemos espontaneamente desenvolver a atitude coach, como líder coach, o professor coach, os pai coach, e portanto desenvolver aquilo que podemos chamar a atitude coach, e vimos aqui muitos testemunhos nessa linha, e o valor que isto tem, o profissional de saúde como atitude coach, o professor como atitude coach. Bem,
por aí fora, o amigo com a atitude coach também disponível, e podemos abordar esta questão do coaching em complemento numa lógica mais profissional, desenvolver competências, certificar competências, ou, se mais rápido querer realizar um determinado filme, sabendo que sou eu o protagonista, ter um coach que me ajuda a acelerar esse processo de transformação pessoal. Bem, e termino com aqui um pensamento. Começamos com Carl Rogers, um homem da psicologia, a falar do potencial nosso. A funcionar, o que é isto de funcionar totalmente, de termos nós, através da nossa experiência, desde presentes, a ativar aquilo que nós queremos e com uma elevada autoestima, livres, e aparece agora, olhando para esta imagem, alguém que nos diz algo que no princípio foi aqui dito. A melhor forma de prever o futuro. Viraste astrólogo? Quem será o homem? Peter Drucker, que o Gabriel brilhantemente trouxe, que foi um inspirador, ainda é, das melhores escolas de management, de gestão, atento ao fator humano, com uma obra extraordinária, e que disse o que é então? O que é que ele sabia sobre isto? Que a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Afinal, ele sabia que éramos realizadores. Bem nos passou passar a lição. Estava feito com o Gandhi. Eles cruzaram-se. O Gandhi morreu ali em 30 e tal, 40. Provavelmente cruzaram-se. Mas muitos outros cruzaram. Seres humanos como nós, que descobriram a sua realidade. É importante que a gente se cruze com nós próprios e resgatemos a excelência que há em nós. O realizador que há em nós. E nos permitamos a ser a nossa melhor versão. Sejam felizes. Muito obrigado.